Esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o assunto de hoje é: seu cérebro toma decisões por você? As manipulações criadas pelo cérebro afetam até a capacidade mais essencial do ser humano, tomar as próprias decisões. Quando você decide alguma coisa, na verdade, o cérebro já decidiu, com uma antecedência que pode chegar a 10 segundos. Quem vai apresentar os nossos convidados de hoje que vão falar sobre isso é a Tatiane Pires, que está aqui do meu lado, que é a repórter também da revista Bem-Estar. Olá, quem está aqui conosco hoje é o psiquiatra e psicoterapeuta Ururaí Barroso, o neurocirurgião do Centro do Cérebro e Coluna e professor de neurocirurgia da FAMER, Eduardo Silva, e o psicólogo cognitivo-comportamental Alexandre Caprio, autor do livro O Devorador de Almas. Obrigada a vocês três por terem vindo ao programa. Opa. E, doutor Eduardo, vamos começar a pergunta. De acordo com os pesquisadores alemães, eles comprovaram que as escolhas realmente são feitas pelo cérebro e que chegam à nossa consciência depois. A gente não tem uma noção. É algo automático. É isso mesmo que acontece? Não, isso é verdade. Nós podemos dividir o cérebro em 3 departamentos. Primeiro, o cérebro instintivo, que é o que funciona como um alerta e sobrevivência. Depois, o cérebro emocional, ou dos mamíferos, que é responsável pelas emoções. E o neocórtex, que é a camada final, de acordo com a evolução, que ele foi adquirida posteriormente. Então, se nós analisarmos a história, desde que o homem veio para a face da Terra, e não só os homens, os animais, eles precisavam de sobrevivência. Então, qualquer sinal de perigo, eles tinham que ligar o sinal de alerta. E o sinal de alerta é dado, inclusive, por exemplo, pelos répteis, que é o cérebro instintivo. Então, os répteis, eles, a situação anatômica e funcional do córtex cerebral, do córtex deles é muito pequena. E eles conseguem sobreviver com o cérebro reptiliano. Agora, o porquê que houve eventualmente controvérsia? É o cérebro humano? Não, é uma parte do cérebro, que é o cérebro que a gente pode chamar subconsciente, que ele está alerta a todas as situações que nós estamos no dia a dia, ele que dá o primeiro sinal. E a consciência, ela é informada em torno de 8, 10 segundos, dependendo de cada pessoa e da situação. Então, até chegar na nossa consciência, a decisão já foi tomada. Já foi tomada, na maioria das vezes. Por isso que muitas vezes, até numa conversa ou numa discussão, que a pessoa se sente ameaçada, ela fala, quando eu vi, eu já falei. E isso é real, Tatiana. As pessoas reagem muitas vezes por impulso, usando o cérebro reptiliano, instintivo. Isso acontece muito em brigas, em agressões. As pessoas às vezes dão um tiro, matam outra pessoa, dão um soco, e depois ela se arrepende, porque conscientemente ela viu que não era a melhor maneira dela atuar. Mas o cérebro está tão acostumado no mecanismo instintivo que ela age antes de pensar. Ô, doutor, mas nessa parte de agir antes de pensar, dá para controlar? A gente consegue educar o cérebro, principalmente nessa parte de instinto, quando as pessoas se arrependem realmente do que falaram, de ter dado um tiro. Essa parte a gente consegue ter um controle, até mesmo depois o doutor Ururaí, o Alexandre pode falar nesse lado emocional, a gente consegue educar o nosso cérebro. Vamos ver se meu marido fica feliz nesse momento, para nunca mais dizer que eu falo sem pensar. Dá ou não dá, doutor? É lógico que dá. Agora, isso precisa de treinamento. O cérebro, ele para evoluir, ele precisa ser treinado e ele precisa ser condicionado. Então, como eu falei, as pessoas estão condicionadas no cérebro instintivo, no cérebro emocional, e a partir do momento que elas começam a meditar, elas começam a refletir, elas começam a ligar o auto-observador e ter um autocontrole, elas inibem os estímulos dados pela amígdala cerebelar, que é responsável por essas situações de agressão. E esse trabalho de ensinar a gente a controlar, entra mais a parte sua, Alexandre, do doutor Ururaí, é isso? Como é que funcionam as técnicas? Vamos lá, né, doutor? Bom, eu penso que nós temos que também tomar um cuidado. É claro que existe toda a questão do instinto, né? Então, se você fala de instinto, o que é que nós estamos dizendo? Que nós temos um conjunto de mecanismos que nos garante a sobrevivência.
né? Esses mecanismos são automatizados, eles têm a proposta de nos fazer sobreviver a esse ambiente instável. Você pode perceber que em ambientes estáveis, como uma fossa abissal, a reprodução é assexuada. Ela não necessita que um espécime cruze com outro mais forte para gerar um outro adaptado. Agora, quando nós estamos falando de ambiente instável, nós temos que nos adaptar. Então, nós temos uma inteligência primitiva, antiga, que nos auxilia nesse processo. No entanto, eu penso também que nós temos um repertório. Nós temos uma aprendizagem. Nosso cérebro tem funções automatizadas como um computador, né? Ele liga, ele tem certas funções já pré-programadas, mas os conteúdos desse HD são inseridos também por nós. Nós temos um certo livre-arbítrio aí de aprender, de se interessar. Também, claro, que temos variáveis culturais, sociais, educacionais, genéticas, né? Isso tudo influencia. Mas quando eu me preparo, quando eu tenho interesse em lidar com as situações do meu dia a dia, me informando, tendo bom senso, evitando que o meu desejo se misture à realidade, né? Minhas opiniões não podem ser transformadas o tempo todo em fatos. E eu adquiro um juízo melhor da situação ao meu redor. Claro que eu estou mais preparado para tomar uma decisão de imediato com mais propriedade. E aí eu acabo acertando muito mais. Então o preparo, o desenvolvimento é tudo para que você, no momento em que o seu cérebro precisar tomar uma decisão um pouquinho antes da sua propriamente dito, você tenha um repertório mais saudável que leve você a uma decisão mais saudável. Entendi. O senhor tem alguma coisa a acrescentar, doutor? Bom, eu vejo assim que nós somos seres emocionais, né? O que caracteriza o ser humano é a emoção. E essa emoção, ela está subordinada ao nosso sistema límbico, né? Que o doutor Eduardo colocou aqui muito bem. Esse sistema límbico, ele vai sendo desenvolvido por nós. Então existem momentos que nós usamos o cérebro, que no meu entendimento é mente, cérebro e corpo, que nós usamos o cérebro porque às vezes aquela decisão é muito rápida e ele nos protege. O cérebro reptiliano, quer dizer, no momento de sobrevivência, não há tempo para eu pensar qual vai ser a melhor escolha. A melhor escolha já está automatizada no momento em que uma decisão mais simples, né? As experiências, inclusive, que os neurocientistas têm realizado, são aquelas que estão dizendo, né, 7 segundos antes, o cérebro já decidiu. São experiências simples, são experiências de escolhas extremamente simples, não são escolhas complexas. Exato. Escolhas complexas envolvem o nosso emocional, né? E aí, nesse momento, aí eu busco dentro de mim o meu sistema de crenças mentais. Quer dizer, o Alexandre falou uma coisa interessante, quer dizer, eu faço ali um processo, eu leio um livro, aí eu aprendo algo novo. No momento que eu aprendo algo novo, se eu tinha uma crença mental limitante e aquela aprendizagem transformou aquela crença mental limitante numa crença mental libertadora, aquilo vai para o meu sistema de crenças mentais e no momento em que eu necessitar de uma decisão rápida, é ela que vai agir através do cérebro. Na verdade, o cérebro age porque ele foi treinado para aquilo, né, para que aquela decisão seja rápida. Então é assim que funciona no meu entendimento. Quer dizer, as nossas escolhas são emocionais, é dor, prazer, dor, prazer. À medida que a gente vai passando pelas experiências, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional, inteligência relacional. E no momento em que eu preciso de uma decisão rápida, às vezes até de sobrevivência, que o reptiliano vai ser ali acionado, ali é o cérebro decidindo por mim em função dos arquivos que eu fui colocando pelas experiências que eu fui ali acumulando no meu sistema de crenças mentais, né? Que vão me libertando ou vão me aprisionando. Entendi. Antes que a Tati faça a próxima pergunta, vamos convidar o nosso internauta para mandar as perguntas deles, né? Qualquer dúvida, entre aqui nos comentários, deixe as suas perguntas, nós vamos estar passando para os especialistas. Então vamos lá, a gente pode classificar esses pensamentos como consciente, inconsciente, como eles
acontecem, como eles são classificados. Expliquem pra gente como que é esses pensamentos. Bom, quando nós falamos de consciente e inconsciente, é interessante nós pontuarmos uma coisa. Nós falamos de linhas dentro da psicologia que podem ser diferentes. A minha linha, por exemplo, é a linha cognitivo-comportamental. Ela parte do pressuposto que um pensamento sempre vai gerar uma emoção, essa emoção sempre vai gerar um comportamento. Então, se a minha forma, como o doutor diz, o sistema de pensamento, ele é baseado num sistema de crenças, ou seja, aquilo que eu acredito que seja realidade. Eu acredito que as pessoas sejam boas, naturalmente boas. Acredito que as pessoas sejam más. A minha família fazia algumas piadas. Olha, Alexandre, toma cuidado com gente de olho pequeno. Os meus tios sempre falavam isso. Eu não tenho ideia do porquê eles pensavam isso. Mas isso era instituído na família, né? Mesmo que não tenha nenhuma relação, as pessoas acreditam em coisas desde a infância. E acreditando nessas coisas desde a infância, nós começamos a ter as nossas emoções e os nossos comportamentos modelados por essas crenças. Então, inconsciente ou consciente é uma forma de nós vermos. Dentro da psicanálise, nós temos o conceito de inconsciente, né? Mas eles podem ser explicados entre as linhas. Inconsciente seria aquela informação que eu aprendi há muito tempo atrás e engavetei, mas ela não deixou de existir. Pensem num arquivo morto. O arquivo morto continua existindo. Então eu tenho ali o contrato disso, o contrato daquilo, existe o documento. E ele ainda interage com o meu sistema. Mas não é porque uma informação esteja guardada há muito tempo que ela não exista. Então nossas crenças definem nossos comportamentos, claro, levando em conta o que o Dr. Eduardo falou, né? Nós precisamos levar em conta esse sistema de respostas automático que muitas vezes defende nossa própria vida. Se você, por um acaso, estiver na beira de um prédio e se desequilibrar, é imediato que você vai tentar se agarrar em algum lugar, né? Esse é um sistema de resposta imediato, né? Isso você não vai conseguir controlar, mas nossos valores, nossas crenças, nossos conteúdos, eles acabam depois determinando, mesmo que faça muito tempo que você tenha aprendido, ou que seja mais recente, você acaba agindo de acordo com aquele repertório que você tem. Tati, acho que tem pergunta, né? Em relação ao pensamento, se eles quiserem falar mais alguma coisa... O que eu posso... Para continuar nessa linha, a gente vem com as perguntas, né? O que eu posso mostrar, sempre eu procuro fazer uma analogia anátomo-funcional. Então, baseado no que o Alexandre falou, o consciente nada mais é que o controle do córtex pré-frontal, principalmente. Perfeito. Então, a partir do momento que a pessoa tem um autodomínio, um autocontrole, ela é capaz de bloquear o que vem do a gente poderia classificar, depois o Urarei pode até completar, mas classificar. Aqui está o consciente ou córtex. O subconsciente, o sistema límbico. E o inconsciente é o tronco. O tronco está enraizado no subconsciente, que é justamente a sobrevivência. As pessoas, para elas mudarem as crenças, que já estão nesse esquema de programação, se considerarmos o cérebro como um computador, então o inconsciente já é primitivo, que é justamente do instinto. E ele está concentrado na maior parte das memórias. Se nós quisermos mudar o comportamento através de mudanças de crenças, nós precisamos ir na sombra, na profundidade do nosso subconsciente, do inconsciente, para poder limpar. Só que antes de chegar, para sair do consciente, nós temos que atravessar o subconsciente, que é justamente as emoções, para chegar até o propósito final, o inconsciente. E é onde vão estar todas as nossas crenças arraigadas, e se não forem trabalhadas através de um ato de consciência, de autocontrole, vai ficar rodando essa programação e as pessoas vão continuar com medo, com raiva, com ódio, como o Dr. Urarei falou. Vão ficar nesse esquema de só procurar prazer e evitar dor. E isso aí fica prisioneiros das próprias emoções. Doutor, e acaba sendo por isso que quando a pessoa vai buscar algum tratamento, que realmente, por estar no inconsciente, vem desde a infância,
que vai se guardando tantas, às vezes aprendizado, às vezes traumas. Quando as pessoas buscam ajuda, realmente é bem no inconsciente, é bem nessa parte da infância que está os maiores traumas, que está ali guardado nesse arquivo morto que o Alexandre citou? Todo trauma ele está no inconsciente, né? Ele está lá no automático, né? Ele não está no consciente. Quando você disse a respeito de infância, o cérebro ele aprende por repetição e velocidade. À medida, se a criança ela está numa família disfuncional, por exemplo, pai brigando com mãe, pai xingando mãe, estou usando aqui um casal heterossexual, né, como exemplo, mas vale para qualquer um. E aquilo se torna repetitivo e a criança tem uma imunidade emocional baixa, isso pode gerar um imprinting negativo no inconsciente dela e pelo reforço da experiência, aquilo pode se transformar num trauma. E aí o que vai acontecer? Esse trauma vai determinar uma escolha automática do cérebro diante de uma determinada situação. Às vezes essa criança, depois na escola, diante de um conflito, ela vai lá e bate, ela vai lá e briga, vai lá e xinga, nem xinga porque a criança não xinga, ela vai lá e bate, né? Dá um soco na outra criança. Por quê? Porque é isso que ela registrou nesse período anterior, né, que ela está ali, junto ao inconsciente, pela experiência repetitiva que ela teve por ter uma imunidade emocional baixa. Se depois de um determinado momento, vamos supor que ela procure, né, essa criança torna-se um adolescente e aí vai para uma terapia por ter um comportamento às vezes um pouco agressivo, violento e tudo mais. Então nós vamos trabalhando o quê? Nós vamos trabalhar essas escolhas que a gente chama de escolhas felizes ou infelizes, porque na verdade o conceito de certo ou errado é um conceito cultural, é um conceito que às vezes a religião impõe, é um conceito urbano, um conceito de família. Quer dizer, o que gera felicidade para ela, o que gera infelicidade para ela. Então a gente vai desconstruindo os fatores geradores de infelicidade. Então ela vai treinar agora novas escolhas. Na verdade, ela vai agora reprogramar o cérebro dela e no sistema de crenças mentais dela, aquilo que era limitante se transforma numa crença mental libertadora. Então essa passa a ser a escolha para o cérebro, a escolha automática, diante de uma situação em que surgiu ali um conflito. Antes ele ia lá e já dava um soco, vamos dizer assim. Agora não, agora ele aprendeu a respirar, aprendeu a refletir, a analisar, a falar de uma forma mais tranquila. Quer dizer, essa passa a ser a reação automática em função do aprendizado junto ao inconsciente. Bacana. Vamos aqui, a gente tem algumas perguntas para você. É possível mudar esse sistema de crenças e, consequentemente, alterar os padrões de pensamento, emoção e comportamento, visando o bem-estar e a felicidade presentes com maior constância na vida? Quem perguntou, Tati? Quem perguntou foi o Rê Menezes. Ou a, deixa eu ver, Rê Menezes. Eu acredito que o Dr. Ururaí acabou de responder. É possível, desde que a pessoa tenha interesse, tá um comportamento arraigado, já está totalmente estruturado. Então, hoje, o grande aprendizado do ser humano nem sempre é construir, é destruir o que já não está bem. A partir do momento que ele consegue ter essa noção de destruir, de remodelar e fazer uma nova reprogramação, em termos, eu vou falar novamente em sinapses. Então, estão feitas várias sinapses desde o nascimento da pessoa e todo esse período da infância. Então, tem que diminuir a força dessas sinapses, que já estão com programas que poderiam ser programas negativos, que a gente poderia chamar. Um programa reativo, um programa que está levando a pessoa a ter dor, sofrimento, para uma nova reprogramação. Então tem que ser construído novas sinapses e aí entra aquilo que nós estamos comentando. Precisa de treinamento, precisa de um novo condicionamento. Na verdade, resumindo, descondicionar, desprogramar para recondicionar, reprogramar. Essas pessoas têm medo de descobrir o que já está programado? Às vezes você já guardou tanto ali que você não quer que aquilo venha à tona de novo. Isso é um dos motivos que a gente vai colocando cada vez mais no inconsciente e fingindo que nada aconteceu e vai levando a vida?
Nós temos uma mistura de medo e preguiça de mudar. Né? Muitas vezes nós estamos em uma situação de comodidade e nós temos dificuldades de mudar. Eu ouvindo o Dr. Eduardo, eu tive até uma ideia para mostrar isso com mais clareza. Nós temos, por exemplo, quando nós usamos um navegador, um Google, e você faz uma busca, coloca alguma página, você percebe que ele memoriza os endereços que você usa mais, não é? Quando você tem a mania de acessar 5 ou 6 páginas, você, a partir de um certo momento, você coloca só a primeira letra da página e imediatamente a programação daquilo já aparece ali, você só dá um Enter. O cérebro funciona mais ou menos nesses moldes. Nós temos uma pré-programação de acordo com as nossas atividades. Então nós vamos ficando acomodados dentro daquele conjunto de endereços que nós sempre visitamos. Mas é possível que você coloque um endereço novo? É possível. Você pode perceber que quando você busca um endereço novo, você tem uma leve sensação de desconforto, um pouquinho diferente daquela de acessar sempre as mesmas páginas. É aí que está o problema. Nós temos uma tendência eu acho que o Dr. Eduardo pode falar com muito mais propriedade, nós temos uma tendência a armazenar energia. Né? Nós gostamos de economizar energia. E quando nós estamos em uma zona de conforto, mesmo que seja um círculo bem pequeno, e que tenhamos que ficar de pé naquele círculo, nós temos dificuldade de mudar, porque a gente escuta sempre alguém falar, cuidado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Aí a gente fica ali São e as se crenças contenta. limitantes, né? Isso, eu estou com um salário bem baixo, mas eu não vou sair, não vou largar e me arriscar em uma coisa nova, porque isso é garantido. Né? Nós temos esse problema. Isso nos impede de dar saltos de qualidade de vida, aprender coisas novas, buscar coisas novas. Nós acabamos nos contentando muitas vezes com o mínimo. Doutor, aí, nessa linha também. Isso. E como faz para reprogramar, né? Ela está dizendo que gostaria de ter bem-estar constante, né? Como faz para mudar? É aquilo que o Alexandre estava dizendo aí, quer dizer, essa zona de conforto, que eu prefiro chamar de buraco de acomodação, né? Isso aí é o mais folgado, quer dizer, o mais comum, é o normal, mas não é natural. Por que não é natural? Porque a vida ela está no movimento. E o movimento é quando a gente se permite novas experiências. É aí que está a paixão pela vida, a emoção, a empolgação, quando você transforma novas escolhas em novas experiências, sem aquela crença mental limitante de preocupado se vai dar certo ou não vai dar errado. Não existe isso, porque já é uma nova experiência. Só por ser uma nova experiência, você vai se permitir novos caminhos, novas sinapses, novas estradas neurológicas. E isso é muito bom, isso gera vida. Aliás, um dos fatores da morte, né, a morte física, começa por onde? Pela morte emocional. Quando a pessoa está procurando cada vez mais ficar na zona de conforto, no buraco de acomodação, eu não tenho problema mais na minha vida. Está morrendo, ela vai morrer, é só uma questão de tempo. Ela já está num projeto de morte, daqui a pouco as células começam a entrar em apoptose e a morte vem. Então, essa escolha de se permitir, quer dizer, voltando ali à questão do livre-arbítrio, quer dizer, de se permitir algo novo, uma experiência nova, essa ousadia de sair desse espaço de segurança que o Alexandre falou ali, de uma forma muito apropriada, é isso que vai gerar vida. Caso contrário, nós vamos nos tornando aí mais corpo, menos emoção, daqui a pouco a pessoa vira um tubo, né? O que é um tubo? Onde entra comida e sai comida, mas ela não tem mais emoção, ela não tem mais experiências novas. Então é totalmente possível e para se ter vida é isso que se deve fazer. Ô doutor, mas as pessoas se sentem frustradas porque quando elas querem mudar, como a Rê está querendo, parece que você tem um objetivo muito grande, você quer mudar tudo de repente, né? Então hoje eu acordei, estou super disposta, vou fazer uma revolução. O certo seria aos poucos, para que isso vá fluindo e você vai fazer... Eu lembro, é um exemplo besta, mas eu lembro que um dia eu falei para o senhor que eu tinha pânico de barata. O senhor me falou assim, mas por que você não olha para a barata
como se ela tivesse várias pintinhas, como se ela fosse engraçadinha, que esse medo vai passando. Vou ser sincera, hoje eu consigo encará-la, mas não consigo matá-la. Olha aí. Mas eu já encaro sem gritar, pelo amor de Deus. As baratas estão agradecendo. Mas eu vejo assim, pequenas mudanças é o que realmente gera uma transformação na vida das pessoas, porque eu vejo que algumas pessoas dizem assim, eu tentei mudar, mas eu não consigo. Será que a gente quer um objetivo muito grande e imediato? Esse é um problema para as mudanças não virem e a gente regredir? O Eduardo, você não quer falar antes? Normalmente, uma analogia que eu posso fazer é o seguinte, imagina que você vai comer um queijo. Então, um queijo tem 5 quilos. Você vai comer o queijo de uma vez ou fatiado? E não é um mineiro, né, Eduardo? Não é um mineiro. Vamos fatiar, né? E isso é pertinente, Juliana, porque as grandes mudanças rápidas, normalmente tem 2 fórmulas racionais de mudança. Uma é por impacto. A pessoa tem um câncer, tem um acidente, está paraplégica, tem um AVC, tem um infarto. Opa, eu preciso mudar. E eu te digo mais, a maioria não muda. Regride, é só alguns dias, né? Meses, né? Mais ou menos a história do alcoólatra, que ele tomou todas, tá na sarjeta, vomitou, aí fala, nunca mais vou beber. A hora que ele fica sóbrio, o que ele vai fazer? Vai beber. Sabe por quê? Porque ele já está condicionado, as células dele, as conexões neurológicas dele já está programada para essa adição, esse vício, entre aspas. Então, agora, se a pessoa quiser mudança, primeiro ela precisa ser racional. E eu concordo que a maneira mais prática, mais saudável, é começar aos poucos. É a analogia que eu fiz. Em vez de comer 5 quilos de queijo um dia, empanturrar e nunca mais querer comer queijo, que é uma das maneiras que as pessoas começam e não terminam. Tem vários trabalhos mostrando que aproximadamente 70% das pessoas que fazem uma programação de final de ano de mudança, em fevereiro já 70% já abandonou. Por quê? Porque realmente não querem sair da zona de conforto. E desde que elas começam passo a passo, gota a gota, grão a grão, elas conseguem ter mais consistência e ter mais durabilidade e realmente sair dessa mudança. Mas fazer essa transformação. O problema é que as pessoas têm pressa de atingirem resultados imediatos e por conta disso nunca atingem. Igual nós estávamos conversando aqui antes do programa começar. Não, eu vou fazer uma dieta. Pronto, agora eu tenho que encher a boca de alface e brócolis, e não posso mais comer nada. Não, mas coloca um molho. Não, o molho engorda. Não, agora é só alface. Não, agora é só exercício todo dia. Você muda 5 ou 6 coisas na sua rotina. Daqui a pouco você não dá conta de manter. Então nós temos que, o doutor Eduardo falou do alcoólatra, Eu lembro de uma menina que chegou na clínica e falou, olha, eu nunca mais bebo na minha vida, nunca mais. Mas por quê? Não, o vinho me fez muito mal, eu não bebo, ela não bebe mais vinho, tá? Não bebo mais vinho pro resto da minha vida. Mas o que aconteceu? Não, eu passei muito mal bebendo vinho. Mas você bebeu quanto? 2 garrafas. 2 garrafas. 2 garrafas, daquela de R$12,99, sabe? 2 garrafas, aí passa um mal danado, nunca mais. Agora a culpa é do vinho. A culpa é do vinho. Né? Então nós temos que mudar gradualmente. E uma outra coisa muito legal que foi dita aqui é essa questão de aprender. Aprender realmente transforma as pessoas em pessoas mais felizes. Tá? Eu e o doutor Eduardo viemos de um seminário sobre a felicidade e nós estávamos falando exatamente isso. Quando você aprende uma coisa nova, você se enche de energia e de motivação. A pessoa aprende a cultivar orquídea. Pronto, agora ela quer saber tudo sobre orquídea, ela fica feliz. Acho que todo mundo aqui aprendeu a andar de bicicleta. Todo mundo. Porque tem gente que não aprendeu, né? Mas vocês lembram da alegria que foi aprender a andar de bicicleta? A gama de possibilidades que abriu para a criança quando ela aprendeu a andar de bicicleta, isso nos deixa felizes. Isso, como bem disse o doutor, é vida. Nós temos que nos apegar à vida, porque a inércia está ligada, na verdade, à morte. Juliana, ainda sobre esse tema da questão da mudança, e lembrando muito bem essa coisa do cérebro, que ele é um órgão complexo, não complicado, complexo, de aprender, desaprender e reaprender, aprender, desaprender e reaprender. Toda escolha, por pior que possa parecer para alguém, ela tem um ganho secundário. Então, se esse ganho não for trabalhado,
ela pode até mudar por algum tempo em função, às vezes, da dor emocional que aquela escolha fez. Enquanto durar a dor, ela diz que não vai mais beber ou não vai mais fazer aquilo. Mas passa o sofrimento, ela volta a fazer aquilo, porque toda escolha pressupõe um ganho secundário. Então a gente necessita trabalhar, e aí respondendo essa questão, o que é o pouco a pouco, o que é uma fatia de cada vez, que o Eduardo colocou aqui muito bem, é estabelecer um entendimento sobre quais são os ganhos dessa escolha e quais serão as perdas com a nova escolha e quais serão os ganhos da nova escolha. Senão, ela não acontece. Ela poderá ser assim, uma coisa impulsiva, poderá ser uma coisa imposta, mas ela não vai durar. Bacana. Quando a pessoa entende por que você faz isso, quais são os ganhos que você tem. Inclusive é muito interessante que no processo terapêutico a pessoa fala, mas eu não ganho nada ficando doente em casa. Aí a gente vai descobrindo os ganhos chamados secundários. Quando ela fica doente, o pessoal se aproxima mais dela, ela se sente mais ali amada, todo o centro de atenção. Então, como ter agora esse ganho numa nova escolha? Porque também esse ganho, essa escolha tem perdas. E as perdas ela não quer mais para a vida dela. Né? Só para complementar, claro. Me trouxe a memória, eles uma vez perguntaram o Dalai Lama, não, para Buda. Buda, você medita muito, mas o que você ganha? Ele pensou, falou, eu ganho muito pouco, mas eu perdi medo, eu perdi o rancor, eu perdi a raiva, eu perdi a insegurança. Agora o ganho talvez tenha sido pouco, mas a perda de coisas ruins foi Olha que bacana, grande. Né? A gente precisa mudar. Então, Rê, você aprendeu, dá pra mudar. E dá pra começar hoje, né? Não precisamos esperar segunda-feira, porque é sexta, vamos na segunda. Vamos mudar hoje mesmo. Tem mais, né, Tati? Temos mais aqui, gente. A Brandila Corradini, ela diz o seguinte: sou da área da saúde, o que eu percebo diariamente com muitos adolescentes com relatos de falta de atenção no seu dia a dia. Tem uma maneira de saudar essa falta de atenção? Tem. Eu, quarta-feira, dei uma palestra lá na Unimed de Campo Grande. Tinha 110 médicos e o meu tema foi como ativar o cérebro para curar o corpo. E eu tenho lido muito a respeito disso. Tem vários trabalhos nos Estados Unidos, principalmente da Universidade de Wisconsin, mostrando que, por exemplo, o déficit de atenção. O déficit de atenção está ligado às ondas cerebrais, como a fisiologia das ondas cerebrais. Normalmente nós sabemos que no córtex nós temos ondas betas, que é essas ondas que nos permitem estar acordados, estar em vigília, estar raciocinando, fazendo conta, estar trabalhando. E nós temos as ondas tetas, que as ondas, para os telespectadores, tem ondas betas, que é as ondas que nos deixam acordados, em atividade, tem as ondas alfa. A hora que nós fechamos os olhos, respirando no fundo, então nós aprofundamos nas nossas ondas cerebrais e com isso é um estado de paz, de relaxamento. E tem as ondas teta, e depois a delta. A delta é um sono profundo e a teta é uma transição do sono e onde ocorrem os sonhos também. E o que eles observaram? Fazendo eletroencefalograma e outras avaliações, eles observaram que os pacientes, as pessoas, não os pacientes, as crianças com déficit de atenção, elas têm excesso de teta. Se elas têm excesso de teta, elas estão numa situação de sonolência praticamente. Então, como que vai induzir essas crianças ao aprendizado? A medicina clássica, isso eu estou falando diretamente para a Lígia Ottoboni, a medicina clássica usa o quê? Medicamentos para ativar o cérebro. Só que todo medicamento, eles têm efeitos colaterais. Melhora uma área, estimula uma área e deprime outras áreas. E além dos efeitos principalmente fígado, rins. O que esses médicos estão fazendo? Eles estão fazendo essas pesquisas, eles estão induzindo através de capacetes, aonde tem uma visualização e audição,
para estimular ondas beta nas crianças ou nas pessoas que têm déficit de atenção. E com isso há um aumento ou uma normalidade, volta à normalidade as ondas betas, e com essas crianças ficam mais ativas e melhora o aprendizado. E vou acrescentar mais um pouco. Pessoas têm hiperatividade. E o que eles observaram? Pessoas que têm hiperatividade, eles têm poucas ondas teta e muitas ondas beta. É o oposto. E o que eles estão fazendo? Então eles estão ativando ondas teta e com isso diminui a beta e a pessoa fica mais calma. Através de indução visual auditiva, sem uso de nenhum medicamento. Só esse estímulo. Só de estímulo. E também, junto com isso, né, o que se faz também hoje em dia é trabalhar a voz mental da criança nesse sentido, porque se você trabalha a voz mental para ela aprender a falar, por exemplo, no caso de um déficit de atenção, ela ficar repetindo a voz mental, não a voz verbal. Eu sou o foco, exemplo. Ela vai produzir mais ondas alfa, né? Ondas beta para ela ficar mais atenta. Em contrapartida, o hiperativo, eu sou a calma. Ele vai diminuir ondas beta e vai produzir mais ondas teta com essa reprogramação da voz mental. Não é voz verbal, é voz mental. Então isso que é muito interessante, porque eu acho muito legal o doutor falar isso, que ele é professor, a gente não pensar só a medicação. Nós estamos num país onde a medicina hoje está medicalizada, e não é só isso. A função nossa é proporcionar a cura. Agora, qual o instrumento que nós vamos proporcionar? Existem várias alternativas, inclusive a medicação, quando necessário. E para complementar o que eles disseram, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte também. Eu sempre digo isso aos pais que me procuram e falam, puxa vida, eu tenho um filho, inclusive já crescido, e ele está lá dentro do quarto, ele não sai, ele não faz nada. Olha, pessoal, é uma regra geral, não se luta pelo que já tem, tá? Dificilmente as pessoas lutam pelo que já tem. Então a mãe fica desesperada que às vezes o rapaz tem 30 e tantos anos e ainda está dentro do quarto, acessando só a internet, não socializa, não sabe fazer nada, mas ela leva a fatia de pizza até lá no quarto, leva o copão de refrigerante até lá no quarto, coloca para ele, e aí ele tem a casa, ele tem a comida, a roupa lavada, a comidinha ali servida pela mãe. Por que ele mudaria? Né? É difícil. Então, às vezes, nossa, ele não muda. Por que ele não muda? Mas o que você está fazendo também para ajudar a pessoa que você ama a mudar? Né? Você está fazendo a sua parte, você está incentivando ele a ter ambições, a ter metas, a ter um vislumbre de uma vida própria ou não? Né? Todos nós acabamos por criar uma simbiose, um problema, uma patologia instalada na família. Muitas vezes você pode perceber, claro que temos os problemas de ordem psiquiátrica mesmo, os diagnósticos, né? Mas muitas vezes a criança é um sintoma do que está acontecendo dentro de casa. Entendi. O doutor Uraí, o senhor falou da voz mental, né? Nós podemos usar com adulto também essa parte, eu sou a calma naquele momento de estresse, você vai trazendo uma outra vibração, vai mudando a sintonia? Vamos ver se a gente tem conserto, Tati. Eu sou a calma nesse momento, doutor. Com certeza. Porque, veja, essa voz mental, às vezes se transforma num diálogo interno, e às vezes você chega para conversar com uma pessoa, ela é capaz de falar assim, aí ela tá ali e tal. Aí ela respira fundo e fala, o que é mesmo? Você quer conversar comigo? O que houve? Não, eu estava aqui resolvendo uma situação com o chefe, com o marido. Entende? O controle da voz mental, ele é decisivo para o nosso estado emocional. E não é só falar desse jeito, eu citei aqui apenas, né? Mas é falar de uma forma... São 3 características, né? Um volume baixo, velocidade devagar e o timbre sussurrando. Porque aí eu vou gerar, inclusive, ondas alfa, vou gerar um estado de tranquilidade. Então seria algo do tipo assim, eu sou a calma.
E aí você repete isso 3 vezes, dessa forma que eu falei, daí para mais espichado, por hora, durante um dia, 3 vezes por hora. O que vai acontecer? Esse imprint vai lá para trás no automatismo, entende? E aí, num momento de decisão rápida, o cérebro decide por você com calma, com tranquilidade. Muito entende? bom. Vamos treinar. Gente, tem uns mais... Só fazendo um complemento, também não adianta você se tratar mal. Né? Então você fala calmamente, mas você pensa, como eu sou burro. Né? Não, aprenda a se tratar. Né? Se eu vou me elogiar, eu tenho que aprender a ser mais neutro. Nós temos a mania de nos insultarmos. Nós temos mania de nos tratarmos mal em pensamento. E isso cria uma programação. E quando nós acertamos, nós achamos que é só nossa obrigação. Quando nós erramos, nós colocamos aquilo num pedestal e fazemos um altar em volta. Nós temos que tomar cuidado com a forma como nós nos tratamos. Temos que ser mais educados. Eu sempre peço aos meus pacientes que tratem a si mesmos como tratariam qualquer estranho na rua. Você vai perceber que não é fácil você implementar essa modificação mental. Bacana. Eu gosto muito quando vocês 3 vêm ao programa. E não sou só eu, porque os nossos internautas estão mandando um monte de perguntas. Vamos lá, Tati, vamos aproveitar que o pessoal quer tirar as dúvidas. Oi, gente, a Gisele Bortoleto aqui, ela está fazendo uma pergunta. Se as nossas decisões são programadas automaticamente pelo cérebro, a partir do que trazemos em nossa carga genética, das experiências de vida, negar a liberdade de escolha não faria as pessoas se responsabilizarem menos pelos próprios atos? E aí? O doutor Eduardo começa. Como que as pessoas podem se responsabilizar menos? A partir do momento que um ser humano nasce, ele já começa a ter responsabilidade. Ele começa a ter responsabilidade pelo primeiro ato, é o ato de respirar. Então, na minha opinião, não tem como você fugir da responsabilidade. Nós temos a oportunidade e o privilégio de, como seres racionais, de decidir o que nós queremos. Agora, como nós estamos comentando aqui, essa decisão não é só, por exemplo, a pessoa medita e fala que apareça $1 milhão. Oh, meu Deus, assim, Opa! ia ter muita gente meditando. Já vai ensinar aí. Vamos ensinar essa meditação do poder do dinheiro. Não é só nesse esquema. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade, ela querer se modificar. Agora, não tem, na minha percepção, minha opinião, como você não ser responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos e pelos seus comportamentos e principalmente pelos seus sentimentos. Seria como você, por exemplo, você chega no computador do seu filho, você encontra um monte de pornografia e você fala, nossa, a culpa é do computador? Né? Ou então a culpa é da arma que matou. Não fui eu quem puxei o gatilho, foi o revólver que matou a pessoa. Então a culpa é do revólver. O nosso cérebro é um instrumento, mas quem é que opera esse instrumento? Se ele se automatiza em diversas funções, quem automatiza o cérebro? Nós sempre temos a centelha do livre-arbítrio por trás de tudo isso. E isso é muito bom. É ótimo. Isso que as pessoas necessitam entender. Que bom que a gente vai adquirindo experiências, aprendizagens novas, vamos transformando crenças mentais limitantes em libertadoras, possibilitadoras, vamos jogando pela repetição lá no nosso inconsciente, no nosso automatismo, para, no momento em que formos solicitados, essa escolha ela já está pronta. Então o cérebro, ele não é uma identidade fora de nós. Ele é apenas um órgão que está ali aguardando, escuta, o que você vai me ensinar? Estou aqui pronto para receber os imprints necessários. E hoje a gente fala muito na epigenética. Quer dizer, a genética ela está perdendo força porque a ciência da epigenética está crescendo cada vez mais, mostrando a influência que o meio, que a educação recebida, que as experiências realizadas, o próprio sistema de crenças mentais, eles estão tendo cada vez mais poder e força sobre a genética. Porque a genética ela não é determinante. Não é porque eu tenho um gene para o câncer que eu vou ter um câncer. O gene fica aguardando aí a sua manifestação através
de uma série de escolhas que a pessoa vai estar fazendo ali na vida dela. Bacana. Antes de começar o programa, nós estávamos brincando, né? Que quando eu contei pro Marcão que o programa ia ser Seu Cérebro Toma Decisão por Você, ele me perguntou assim, mas e a turma que é casada? Porque eu soube que carinhosamente ele chama a Ana de cérebro, viu, gente? Mas assim, de brincadeiras à parte, deixa eu perguntar para vocês. O Alexandre citou o caso dessa mãe. Existem algumas pessoas que às vezes até mesmo anulam as suas vontades porque outros estão fazendo. Existe caso assim de marido, que a mulher tá... eu nem pensei a roupa que eu vou vestir, a roupa já tá ali. A mãe que já levou o sapato, que já levou a comida. Essa dependência faz com que a gente realmente perca essas decisões nossas, ou isso não interfere? Acaba sendo um comodismo que nós criamos na vida, mas o cérebro continua tomando as decisões. Mesmo que você não fale, né? Não é o caso do Marcão, você não fala, né? Você tem a decisão, mas a Ana é que dá a palavra final. Pessoal, nós sempre, claro, queremos melhorar, nós sempre queremos que o ano que vem seja melhor, né? Nós sempre pensamos em estar em processo de desenvolvimento. Agora, sabe o que acontece? Nós temos aquele pensamento cotidiano de, nossa, essa semana não dá tempo? Nossa, essa semana ainda eu não consigo, então eu ainda vou... aproveitar que a mamãe passou a roupa, que ela mesma arruma a cama, né? Como eu tô com a agenda muito corrida, não dá para começar a dieta esse mês ou essa semana, como o doutor Eduardo disse, né? De repente tem um acidente vascular cerebral, tem um princípio de infarto, aí nós temos uma mudança brusca, significativa, né? Enquanto não, nós vamos enrolando, empurrando com a barriga e a vida passa muito mais rápido do que nós pensamos. O que eu posso compartilhar é se nós fizermos uma analogia nos países desenvolvidos. Normalmente, países desenvolvidos, os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, mesmo Suécia, o Japão, um dos maiores índices de adição de vícios, de suicídios. Por quê? Tem escola de graça, tem comida de graça, tem a Bolsa Família lá, tem o abono, a pessoa seguro-desemprego. Então as pessoas, elas não precisam se esforçar muito. E enquanto que em países subdesenvolvidos, mas que as pessoas precisam lutar, batalhar para sobreviver, então elas criam músculo, entre aspas, cerebrais. Se eu quiser ter uma boa condição física, eu preciso ir na academia. Juliana, alguém já fez exercício por você? Não. Quantas mães... Já pensou? Às vezes eu gostaria de pagar alguém para... Quantas mães, eventualmente, naquela situação de querer ser o melhor para o filho, ela vai levar lá na cama o café da manhã, vai levar água, e ela está impedindo, ela está fazendo um reforço que nós podemos chamar, isso aí, os dois podem até falar melhor, um reforço negativo, reativo. Então ela está reforçando uma atitude, um comportamento que não vai trazer benefício para aquela criança. Agora, se ela, a criança, o jovem, adolescente, ele fizer exercício, o músculo é dele, o músculo não é da mãe dele. A mãe, o pai, não pode fazer pela pessoa, pode apoiar, mas não fazer. Então isso é a responsabilidade de cada um. Pegando esse gancho aí que o doutor citou com relação à Dinamarca. Dinamarca é o país mais feliz do mundo, né? Para mim, está se transformando numa referência mundial. Hoje existe o FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Eles estão muito de olho na Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia. E aí, há uns 2 anos atrás, me incomodou essa questão do suicídio. E a gente vai pesquisar um pouco mais, e tem a questão do Japão, o índice de suicídio também alto. A causa é diferente. Quer dizer, na Dinamarca, eles têm lá o DAS, uma depressão afetiva sazonal. 6 meses de 10 graus negativos. Não há cérebro que registra, né? Enquanto você vai no Japão, uma sociedade muito competitiva, de resultados. Quer dizer, são causas diferentes. E o que é interessante é que o suicídio na Dinamarca está caindo muito. Por quê? Porque o governo ele tem assumido essa condição de provocar estímulos diferentes junto às pessoas. Enquanto no Brasil está aumentando assustadoramente o índice de suicídio. Então tudo isso é para a gente refletir.
E ainda com relação à questão conjugal, para um alívio para o Marcos ou para a Ana, vamos ajudar o Marcos, sem nenhum machismo aqui, né? Sem nenhuma defesa de gênero, mas o que eu vejo assim, que o núcleo da felicidade é a liberdade. E o casamento, ele mata a liberdade. Um casal que souber lidar com essa liberdade vai ser o casal mais feliz. O casal que um dos cônjuges impor uma restrição de liberdade e outro se submeter, é só uma questão de tempo. Não vai durar. Por quê? Porque isso vai contra um princípio natural do ser humano, que é a liberdade. Por isso que a gente vê cada vez mais hoje o casamento, entre aspas, ele está sendo reconstruído, né? Nós estamos vendo de tudo aí, relacionamento, nós estamos vendo poliamor, nós estamos vendo relacionamentos abertos, cada dia a gente se surpreende com novas escolhas que fogem de um paradigma imposto por uma sociedade, muitas vezes machista, religiosa, mas não espiritualizada, que são duas coisas diferentes, onde as pessoas estão se permitindo o quê? Ser feliz. E o núcleo da felicidade é a liberdade. Então, se eu permito que um outro faça escolhas por mim, com o tempo isso se transforma num transtorno mental, porque eu estou indo contra a minha natureza. A felicidade está na liberdade. A felicidade está, amor, eu vou assistir vamos no cinema? Olha, não quero ir no cinema. E aí? Como é que a gente resolve isso? Ela vai, ou ele, né, vai no cinema e eu vou ficar assistindo um Netflix, ou vou fazer um esporte, ou vou ler um livro, ou não vou fazer nada, enfim. Nós estamos chegando nesse momento. E aí a mulher vai, estou citando de novo um casal heterossexual, mas pode ser qualquer exemplo. Ela vai ao cinema, vai feliz, porque é a escolha que ela fez, o cônjuge fez a escolha dele, está feliz, não tem aquela obrigação. Porque onde existe obrigação, existe uma escolha imposta. Alguém perdeu. Se alguém foi, se os dois foram ao cinema porque um foi, o outro foi empurrado. Uhum. E com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo uma nova forma de relacionamento conjugal. Quantas pessoas nós conhecemos que não sabe dirigir porque o marido ou a mulher dirigem? Exatamente. E a pessoa não sabe e não aprende a dirigir, né? Isso é verdade. Então nós temos uma perda da liberdade, na verdade a pessoa abre mão de sua liberdade e depois ela começa a enfrentar diversos problemas. O Marcão não fica bravo, gente, eu só brinquei com ele, porque o casamento dele e da Ana é um casamento muito bem resolvido, né, Marcão? 17 anos. Então, são 17 anos. Não, tempo não significa nada, cara. Mas esse paradigma já está fora de jogo. É um casamento feliz. O Marcão obedece, a Ana manda e vice-versa. Então vamos indo desse jeito. Ô, Juliana, tem mais perguntas, né? A eternidade do casamento, ela está em 24 horas. 24 horas? Somos eternamente felizes nas próximas 24 horas. Olha que bacana. No outro dia, vamos renovar a escolha entre nós por mais 24 horas. E se todo mundo fizesse desse jeito, não pensando só nos anos, ninguém é dono de ninguém. Ia durar bem mais. Vamos lá, Tati, as perguntas. Tem bastante participação aqui, muita gente agradecendo os ensinamentos de vocês. Opa. Gratidão, espetacular, muitos elogios. E aqui, a Rê Menezes, ela pergunta novamente. A ansiedade, a doença, né, a ansiedade, ela tem cura? O cérebro consegue se libertar dessa reação aprendida? Antes do Dr. Urari falar e também do Alexandre, tem um trabalho nos Estados Unidos, eles fizeram com o Richard, Mathieu Richard. É considerado o homem mais feliz do mundo. Ele é um lama, é um francês. Ele saiu com 26 anos, ele formou em genética. Os pais altamente bem-sucedidos, bem relacionados, cultos. O pai é um filósofo. E ele foi para o Nepal. E no trabalho que eles fizeram nos Estados Unidos, eles fizeram o eletroencefalograma e sabe-se que a região pré-frontal, o córtex pré-frontal esquerdo, é a área
da felicidade, é a área do bem-estar, da compaixão, do amor. Nele, os níveis nunca antes alcançados. E a área do córtex pré-frontal direito, é a área da ansiedade, a área do medo, a área da raiva, nele também nunca viram praticamente zerado, enquanto que nas outras pessoas altamente exacerbado. E com isso eles puderam provar que através da meditação, através da contemplação, através de uma diminuição do limiar das ondas cerebrais, a pessoa pode fazer isso além de um tratamento que agora os dois podem falar. Olha, eu tenho uma opinião sobre a cura, né? Nós, na graduação, nas especializações, nós acostumamos a evitar falar de cura, né? Agora, particularmente, eu acredito na cura. Por exemplo, um braço da ansiedade é a fobia. Vou dar um exemplo meu. Uma das fobias que eu tinha, que eu sempre tive, é a aracnofobia. Eu tinha um pavor de aranha. Mas é assim, se a aranha entrava na sala, eu estava no quintal, né? E aí o que aconteceu? Eu fui afortunadamente, eu entrei no financiamento de uma casa com um gramado lindo, né? Fui morar nessa casa de gramado lindo e tinha uma infestação de um único bicho. Adivinhem qual? Aranha. Você e a aranha moravam por ali. Mas era infestação. Infestação de centenas e centenas de aranha-lobo naquele gramado. Eu tive que cortar a grama daquele gramado. Então eram centenas, eu fui submetido a um tratamento de choque. Eram centenas de aranhas pulando ao mesmo tempo. Eu tive 3 dias de febre. Não tive nenhuma picada, foi febre do trauma, né? Mas depois eu tive que conviver com elas, cortar de novo a grama e mais e mais e mais, e a minha fobia zerou. Eu não tenho um resquício dessa fobia. É claro que na terapia a gente faz de um jeito mais suave, né? A dessensibilização não é você colocar o coitado lá no Você não ia me jogar numa sala cheia de barata para passar o meu medo, né? Exato. Ok, né? obrigado. Você viu que eu fui mais tranquilo com você. Foi. Mas hoje eu consigo colocar uma aranha na mão, né? Eu consigo colocar o dedo na aranha, pelo menos até ela me picar de novo e a fobia voltar, eu estou com minha fobia zerada. Então é possível você eliminar um ataque de pânico? É possível eliminar um ataque de pânico se você eliminar o que causa o ataque de pânico, o pensamento, a crença. Né, você consegue eliminar a consequência. Então eu tenho visto uma quantidade enorme de técnicas e ferramentas que são muito promissoras e que conseguem muitas vezes erradicar um transtorno, uma fobia específica, um ataque e um transtorno de ansiedade, e engloba esses dois. Então por que não? O senhor quer acrescentar, doutor Uraí? Essa questão da ansiedade, quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado, que nós estamos numa sociedade hoje materialista, e esse paradigma materialista, ele pressupõe competição. Então o que ocorre? A realidade para o cérebro não é o fato que está acontecendo aqui ao meu redor, é o que eu estou pensando. As imagens, os sons que eu estou gerando, ele está gerando uma realidade ali naquele momento. Quer dizer, na ansiedade, quando eu já vivo de forma antecipada algo que talvez nunca vá acontecer, exemplo, nossa, segunda-feira eu vou ter uma reunião com a minha chefe lá, e não sei como é que vai ser, será que ela vai perguntar isso, vai falar aquilo? Quer dizer, o cérebro, ele está o cérebro, ele é atemporal, ele sempre está ali, naquele momento presente, não tem passado, não tem futuro, ele é sempre no presente. Naquele momento eu estou gerando uma sobrecarga, um estresse emocional desnecessário. Então, a partir do momento que eu passo a manter a minha mente no aqui e agora, me desligar dessa competição que está aí ao nosso redor, muita gente correndo atrás do nada, né? Correndo atrás do nada, não tem assim um propósito de vida, não tem algo melhor para si mesmo, a não ser coisas. Eu desconstruo essa ansiedade. Então eu passo a pensar em controle, passo a pensar em cura, essa palavra, né, com aspas aí, mas enfim, ela é totalmente possível, né? Em vez do time is money, time is happiness, por que não? Né? Tempo é felicidade. E substituir expectativa, porque muitas vezes, a ansiedade é usada de forma inadequada.
puxa, terça-feira vai chegar um grande amigo, estou numa ansiedade. Não, isso não é ansiedade, isso é expectativa, isso é algo bom, é um presente que você está se permitindo. Então, com isso, a gente vai aliviando mais o sistema e vivendo de uma forma mais tranquila, com certeza. Bacana. Nós já estamos a 1 hora de programa, tem mais pergunta, está sendo extremamente agradável essa tarde, mas nós vamos ter que encerrar. E eu gostaria de saber de vocês três, vocês têm alguma consideração final para fazer ao nosso internauta? O que eu posso falar é o seguinte, nós temos, como eu falei, 3 condições do cérebro, 3 subdivisões do cérebro. E é importante nós estarmos atentos ao que nós pensamos, como o Alexandre falou anteriormente. Tudo que nós pensamos leva a um sentimento, que leva a uma atitude, comportamento, e essa ação leva a você a ter autocontrole, a procurar um estado de felicidade, que é o momento aqui agora. Eu vou até discordar um pouquinho, se o Dr. Urunari me permitir. Ele falou, faça um relacionamento daqui a 24 horas. Eu posso dizer o seguinte, faça daqui o próximo segundo, faça nesse segundo. Então, nesse segundo é onde você está vivendo, daqui a 24 horas eu vou pensar. Então, a partir do momento que nós usamos a nossa mente a nosso favor, a vida vai ficando mais fácil. Que nós conseguimos dominar a ansiedade, o medo, essa expectativa, porque nós estamos aqui. Eu assisti o ano passado uma palestra do Eckhart Tolle em São Paulo, e ele falou, vocês não estão aqui, vim aqui eu vou ser feliz. Feliz é uma meta, mas vocês são resolvedores de problemas. Ele falou muito, enfatizou muito isso. Vocês vieram aqui para resolver os problemas, para resolver as situações. Então, a partir do momento que você resolve as situações que nos acometem, que nós vivenciamos no dia a dia, com altivez, com calma, com paz, nós estamos abrindo a porta para a felicidade. Bacana. Chame. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre um assunto tão importante. E eu queria dizer uma coisa a você que está nos assistindo. Muitas vezes as pessoas me procuram e tentam encontrar a perfeição. As pessoas tentando ser sempre complicadas e perfeitinhas, né? Mas isso, pessoal, essa busca pela perfeição é uma coisa que leva ao sofrimento. Nós temos que, claro, melhorar. Nós temos que estar sempre em desenvolvimento. Mas você não é perfeito, e o interessante é que você não seja perfeito. O interessante é que nós possamos ter uma certa dose de desalinhamento. Por exemplo, você conhece um único gênio na história da humanidade que tenha sido equilibrado? Me diga um nome. Um único nome. Nós nascemos dessa imperfeição. É claro que você não precisa sair por aí esbofeteando as pessoas, né? Mas você pode sempre procurar melhorar em diversos aspectos, reciclar, ler um livro, né? Ou ouvir livros hoje. Hoje você pode ter acesso a uma quantidade imensa de informações. Nunca antes da história da humanidade nós tivemos acesso a tantas informações. Nós podemos nos repaginar e melhorar todos os dias. E aí, quando nós nos comprometermos a fazer isso por nós mesmos, quando nós pararmos de nos abandonarmos, então o nosso cérebro responderá da maneira mais adequada possível. Obrigada, Alexandre. Bom, eu queria manifestar a minha gratidão ao convite, né, por essa experiência aqui incrível, intensa nesse momento. E meu cérebro está agradecendo muito. É exatamente um momento de felicidade. E o que eu teria a compartilhar junto a quem está aí nos acompanhando é que a felicidade é a nossa razão de viver, né? Nós somos seres emocionais, a emoção por excelência, a felicidade, é uma sensação gerada pelo sentimento amor. O amor se manifesta no auto-amar-se e amar. A partir do momento em que você começa a se permitir essa experiência de auto-amar-se e amar a vida, amar as pessoas ao seu redor. Lógico, você tem todo o direito de discordar, de fazer escolhas, mas amar, porque o amor é bom para quem ama, né? O amor é bom, não é para quem se sente amado, para quem ama. E com isso você vai gerando um imprinting de felicidade, de amor junto ao seu cérebro, e ele vai te presenteando com novas escolhas felizes no seu dia a dia. É isso que eu acredito, é nisso que eu tenho certeza. Eu acho que nós estamos nesse momento, nós estamos nessa era
da felicidade. O mundo está aí numa transformação intensa a cada segundo. E aquele que estiver nessa sintonia vai poder desfrutar e viver intensamente esse momento. Então fica esse convite, né, com tudo isso aqui que nós aprendemos aqui hoje com essas pessoas, que cada um de nós vivencie a sua felicidade com total tranquilidade, sem se preocupar se foi teu cérebro que decidiu, se foi você. O que importa é que as escolhas felizes vão acontecendo cada vez mais, com certeza. Obrigada, doutor. Mais uma vez, obrigada a vocês três por terem vindo até o programa. Vou torcer para que sempre tenha aquele horarinho na agenda de vocês para estarem aqui conosco, viu? Obrigado mesmo. Vamos agradecer a Tati, que esse mês esteve na revista Bem-Estar conosco. Agora ela retorna à editoria de cidades, mas que ela possa vir para cá sempre participar do programa. Obrigado, Marcão, por aceitar as brincadeiras. E é isso, obrigado a você, internauta, que participou do programa conosco. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.